Eu sou estudante de Psicologia no UniCeub e hoje vim apresentar para vocês meu projeto de iniciação científica, que foi um estudo comparativo da memória de curto prazo em pacientes diagnosticados com Covid-19 e controles não infectados. Então, novas pesquisas indicam que o coronavírus, causador da pandemia por Covid-19, além de comprometer o trato respiratório e sistema hemático, pode também afetar as células do sistema nervoso central, em especial o hipocampo, que é a sede da memória no nosso cérebro, deixando sequelas nas funções cognitivas, como memória, atenção, etc. E esse comprometimento funcional da memória pode afetar severamente os comportamentos e vida do indivíduo. Porque a memória de curto prazo, ela analisa e codifica as informações por um período de tempo que varia entre 15 segundos a 1 minuto, dependendo da atenção da pessoa. E se essa função for comprometida, pode prejudicar ou até impossibilitar a pessoa de entender frases longas ou acompanhar uma conversa. Então, o objetivo dessa pesquisa é comparar os indicadores de qualidade da memória de curto prazo entre pacientes que foram diagnosticados com Covid-19 e um grupo controle composto por indivíduos que nunca foram infectados pelo vírus. E aí, a relevância disso é no fato de que a literatura já aponta dados relativos à influência negativa do Covid sobre as funções cognitivas, como a memória, mas ainda não existem estudos suficientes, principalmente em português, para confirmar essa correlação. Então, o método utilizado foi experimental, uma vez que tem por objetivo explorar a relação de causa e efeito de determinada doença, no caso o Covid, em relação à memória de curto prazo. E para isso foi utilizado uma amostra de 116 participantes com idade variando entre 18 e 50 anos. E o grau de escolaridade aí variou entre ensino médio, completo, superior. Dessa amostra, 70 dos participantes já haviam sido diagnosticados com Covid e 46 dos participantes não tinham histórico de dessa doença, que foram os controles. O procedimento foi realizado de forma online por uma plataforma denominada Spring, que foi possível criar, então, um questionário que incluía o termo de consentimento livre esclarecido, e as perguntas do teste, assim como o tempo exato para cada uma das perguntas e respostas, que isso foi muito importante para a gente. E para a comparação da memória de curto prazo dos grupos, foi utilizado o conjunto de testes de habilidades de memória, o CTMC, que é um conjunto de questões que pretendem mensurar a memória de curto prazo e contribuir com os estudos da memória. Tal teste é dividido em 3 etapas: o teste de memória associativa 1, o teste de memória associativa 2 e o teste de memória visual. E os 3 juntos, somados, são a memória de curto prazo em geral. Bom, os resultados geraram essa tabela aqui, que foram feitas a partir das pontuações médias desses testes de forma online, né? Então foi possível fazer uma comparação estatística a partir de uma análise exploratória dos dados, da taxa e fazer uma taxa de impacto do Covid a partir dessa comparação. Então, para o MA1, que é a questão 1 de memória associativa, o grupo Covid, que foi em média aí 29 anos, né, obteve uma pontuação média de 2,116. Já o grupo controle, que também tem uma idade assim parecida, 26 anos em média, obteve 3,783 de pontuação. Isso indicou uma taxa de impacto de 44,06% a menos do Covid, né, em quem pegou. Em relação à memória associativa 2, o grupo Covid também obteve uma pontuação média de 2,116, já o grupo não infectado, 3,804. Então, a taxa de impacto aqui foi de 44,38% a menos naqueles que tiveram Covid. Então, a taxa de impacto do Covid na memória foi essa, 44,38% a menos.
Quanto à memória visual, que é o teste 3, não se observou diferença estatística, porque o grupo COVID obteve uma pontuação média de 6,630 e o grupo controle atingiu uma média de 6,884. Taxa de impacto foi 3,68% a menos, então não é tão significativa. A média geral entre os grupos já demonstrou uma diferença mais significativa quanto à memória de curto prazo, né? Visto que o grupo experimental obteve uma pontuação média de 3,621 e o grupo controle de 4,824. Então a taxa de impacto foi de 24,94% a menos. Como conclusão, foi observado que o Covid impactou negativamente a memória dos participantes que foram expostos à infecção do Covid, porque foi possível comprovar que a capacidade de retenção de memória de curto prazo nesse grupo quantifica como 24% abaixo dos ditos controles. Além disso, foi possível identificar um declínio maior na memória associativa do que na memória visual, e esses resultados são condizentes com os estudos anteriores, conduzidos em amostras diferentes e revisões literárias, como a pesquisa de Bruni, em 2021, que encontrou o déficit de memória em 43% dos pacientes, e a revisão literária de Dias, em 2022, que evidenciou que 70% dos analisados apresentaram disfunção na memória. No nosso caso, a gente quis investigar o percentual de quanto o Covid impactou nos sobreviventes, focando especificamente na memória de curto prazo e não em quantas pessoas impactou, né? Então foi isso, espero que vocês tenham gostado da pesquisa. Obrigada a todos.